Fala galera, aqui é o Adalberto e hoje aqui no fornilho o que nós temos? Maçambico. O maçambico é um tabaco que ele está numa linha que a gente está trazendo aqui nos tabacos do Alberto, que é resgatar alguns tabacos mais antigos. Por exemplo, tabaco de figo era um tabaco que meus avós faziam há muitos anos atrás, que ninguém mais trabalhava com isso. Nós voltamos a fazer novamente. Você já conhece o nosso tradicional, que é o nosso Jaguari. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Nosso tradicional, o Jaguari. O tabaco de figo. O amarelinho. E como vocês podem ver, temos diferenças bem visíveis, né? Não só no rótulo, mas também no tamanho, né? O amarelinho aqui, que é um tabaco tradicional aqui da região de Sobradinho, Passa Sete, ele é plantado pelo meu tio, no caso esse amarelinho, e o Jaguari, que é o nosso tradicional, é plantado obviamente pela minha família. E aí entra o maçambico, e vocês vão ver a diferença só na embalagem. Olha o tamanho desse pedaço de corda. Todas as cordas a gente corta no mesmo tamanho. Por exemplo, aqui, vamos ver quanto é que tem aqui. Tem 16 centímetros. Todas as cordas, a gente, no nosso mecanismo de corte, é com 16 centímetros. E vocês podem ver, ó, a comparação do Jaguari com o maçambico é gritante, tá? Essa corda, a mais levezinha, está pesando 150 gramas, para vocês terem uma noção. E o maçambico, ele é um tabaco que está extinto, bem dizendo, na nossa região. Eu consegui somente uma semente de 2 anos atrás para nós plantarmos, e realmente nós plantamos todo o nosso procedimento natural que todo mundo conhece, sem uso de agrotóxico, e fizemos um processo de torção também. E aí que entra as grandes diferenças. Por exemplo, o Jaguari, tu torce ele com a corda, tu torce ele com as folhas murchas amareladas. O maçambico é diferente. Eu vou mostrar para vocês aqui uma folha. Isso aqui não é uma folha de maçambico, isso aqui é uma folha de Virgínia. Se alguém tiver interesse em folhas, a gente tem ainda um pequeno estoque de Burley e Virgínia. Mas por que eu peguei essa folha? Para explicar como é que é feito esse processo de torção do maçambico, e por isso também a mudança de volume dele, né? Ele quase é o dobro do tamanho de uma corda tradicional nossa. E qual é a situação? Por exemplo, isso aqui é a ponta da folha. Então, naturalmente, quando ela tem o seu caule aqui, né? E no processo de secagem dela, ela vai escurecendo, secando da ponta para cima. Então, por exemplo, dependendo do processo de secagem, que no nosso caso seria um processo natural, ele vai secar aqui, tá? Vai começar secando aqui, endurecendo aqui, pegando uma cor mais escura. Aqui vai puxando para um tom amarelo escuro, né? E até ficar um ponto aqui amarelo. Então o maçambico ele é torcido com 3 tons de cores: escura, amarelo queimado e amarelo, tá? E isso faz com que ele tenha um volume maior, né? Tem um volume maior na corda, porque ele já está seco, ele não está somente murcho, né? E o processo de corda tradicional igual o nosso, né? O maçambico, ele tem algumas características bem próprias dele. Basicamente aqui no sul, ele é conhecido como o Arapiraca do Rio Grande do Sul. Ele é para ser um tabaco forte, tá? Mas, obviamente, não ficou tão forte como eu esperava. Eu estava esperando uma força média, né? Porque aqui no sul todo mundo falava que o maçambico era um tabaco forte, era um tabaco que tinha que ter bastante cuidado, né? E, na realidade, ele saiu totalmente ao contrário do que eu imaginava. Como assim? Eu não sei se você sabe, mas aqui no Rio Grande do Sul, se vocês pegarem tradicional do Alberto, que é o Jaguari, o de figo, o amarelinho, são tabacos estritamente suaves. Eu vou dizer que o com figo, por causa do processo que envolve o figo, ele tem um pouquinho mais de força, sabe? Porém, o aroma que ele libera no ambiente é sensacional.
Mas, no caso, são tabacos sempre de natureza fraca. Olha, no máximo fraco para médio, dependendo da safra, né? São tabacos bastante adocicados, são tabacos suaves. O amarelinho, talvez ele é o mais neutro de tudo. Ele não tem pico de sabor igual o tradicional nosso, igual o Jaguari. Ele é um tabaco muito parelho, tá? Eu sempre recomendo, sim, quando o pessoal vai fumar, vai ter contato com uma corda. E aí, pessoal, não se iludam, tá? Corda, arapiraca, poço fundo, sim, vai ser uma experiência bem ruim para quem nunca teve contato com corda. Porque são cordas diferentes, processos diferentes, e elas são cordas de força forte, média para forte, maioria forte. Os poços fundos que eu fumei eu achei todos fortes, né? Como o próprio arapiraca. Existem os arapiracas bem equilibrados, mas eles não são tabacos suaves, são tabacos fortes, médio para forte. E então aqui no sul, esse tipo de tabaco ele nunca teve mercado. Por que não teve mercado? O que se valoriza aqui no Rio Grande do Sul? Cor. Por isso que o amarelinho é um dos tabacos mais vendidos. Aqui na região de Sobradinho, nosso sítio fica situado em Pasta 7, o amarelinho é predominante. Jaguari, até uns anos atrás, era só minha família que plantava. Agora apareceu alguns outros, mas era só minha família que plantava. A ponto, por exemplo, quando eu anunciar em 2016 o tabaco Jaguari, eu ser motivo de piada porque ninguém conhecia o tabaco. O maçambico, ele é um tabaco dos anos 80, tá? 70, 80, que ele era incluído para palheiro, né? Principalmente, por ter um pouco mais de fortidão e não se trazia o arapiraca, né? De uma região tão distante, de Alagoas no caso, porque o frete se tornava muito caro, então ele foi uma alternativa para palheiro na época. Então o maçambico ele é um tabaco mais forte e de cor mais escura. E isso faz com que o mercado do Rio Grande do Sul não se interesse por ele. Então, para você ter uma ideia, eu consegui a semente de 2 anos atrás. Até a princípio a gente estava na dúvida se realmente ela ia prosperar ou não, ia nascer ou não. Foi bem surpreendente, nasceu. Mas como todo tabaco que tu desconhece, a gente perdeu metade, tá, da nossa colheita por causa de alguns insetos que acabaram destruindo, por exemplo, as plantas, né? Ela sofreu um ataque aí bem forte e a gente conseguiu salvar somente metade, porque era a primeira vez que a gente estava plantando, tinha um desconhecimento, ele não é igual ao Jaguari. E aí uma questão curiosa, se vocês tiverem interesse, dê uma olhada num vídeo que eu tenho aqui no YouTube que fala sobre o maçambico, fala sobre o Jaguari, eu mostro as plantas, mostro as diferenças, dá para entender um pouquinho melhor para quem tiver interesse. Mas bom, vamos lá. Maçambico, tá? Deixa eu acender aqui o meu fornilho, tá? Fornilho aqui do Marcinei, meu preferido nos últimos tempos, né? O que eu mais fumo por causa da praticidade dele. E ele é um cachimbo extremamente leve, não esquenta, e eu acho o formato dele muito legal, né? Formato bem compacto. Bom, primeira característica do maçambico, folhas grossas, tá? Grossas, bem verdes, um verde bem escuro, tá? Uma folha assim que tu sente no toque a diferença de grossura que ela tem, né? O maçambico também, quando tu faz esse tipo de situação aqui, ó. Tu solta pelo nariz, tu consegue sentir que ele é um tom mais acima dos tabacos tradicionais nossos. Então ele não é um tabaco, por exemplo, o maçambico não é um tabaco para quem está começando. Não vou aconselhar, começa com maçambico. Não, maçambico é um tabaco para quem tem um pouquinho mais de experiência ou para quem está buscando uma corda um pouquinho mais forte do nosso tradicional, tá? Mas não com aquela força excessiva de um poço fundo, por exemplo. Então, para quem está no meio termo ali, acho que é um tabaco bem interessante. Segunda questão, ele é um tabaco extremamente saboroso. Ele não tem só força, ele tem sabor, tá? Ele tem um toque meio... O Nuno me falou isso, e o Nuno e o Diego também, deixa eu mandar um abraço para os dois ali, clientes das antigas e pessoas de ótima bate-papo.
que ele tem principalmente o cheiro dele a frio, lembra um licor de frutas, tipo um licor de banana ou um licor de ameixa, uma coisa mais ou menos assim, tá? Além disso, ele tem uma leve doçura, o retrogosto dele é bem aceitável, não é um ruim, não é um amargo, muito pelo contrário, ele é suave. O cheiro no ambiente, ele é um cheiro de... me lembra bastante, assim, um cheiro de um amarelinho. Como vocês podem ver, a fumaça dele é uma fumaça relativamente intensa, né? Densa, no caso, né? E, pessoal, eu ainda estou descobrindo mais sobre esse tabaco. Para quem viu uns vídeos anteriores, eu separei 1 kg de maçambico. E nesse 1 kg de maçambico, eu cortei pedaços e mandei para todos que fizeram compras naquele mês. Então durou uma semana e já não tinha mais maçambico. E eu só botei ele para venda porque todos os feedbacks que eu tive foram de excelência. Leonardo Ponzio experimentou, o Diego, o Nuno, né, e outras pessoas, e todos me deram o mesmo feedback, que o tabaco é bom, mais forte, mais adocicado, e uma coisa que o Nuno falou também, que eu achei bem, que talvez dá para dar uma referência bem legal para todo mundo, é tipo um jaguari com anabolizante. Mas lembrando, pessoal, que são plantas diferentes, tá? São processos de torção diferentes. O jaguari tu faz com folhas murchas e o maçambico tu faz com a folha em 3 estágios, ponta seca, média e murcha, no caso, né? Então dá 3 cores, escura, amarelo queimado e amarelo claro, né? E ele passa por um processo de torção de corda exatamente como o jaguari. Passa aí mais ou menos um torno de 6 meses no cordão e depois passa por processo de sol, né? Que todo tabaco de corda é necessário que tenha. Então ele é um tabaco diferente, tá? Tabaco de força média, tá? Média, talvez para forte, eu considero médio, tá? Eu fumo, obviamente, todos os tabacos que eu fumo sem capa. Talvez com a capa ele te dá um pouco mais de fortidão. E o nosso maçambico ele está disponível. Ele é bem pouco, como eu falei, a gente plantou 1000 pés de fumo, a gente perdeu mais ou menos 500 pés de fumo. Então ele vai ser uma edição bem curta, tá? Pouca quantidade. A gente vai estar disponibilizando aos poucos também, né? Porque estão em fases diferentes de cura, né? No nosso primeiro lote ele está disponível desde terça-feira, mas aí eu tive alguns problemas familiares e a gente não conseguiu ainda, eu não tinha conseguido postar esse vídeo. Então, maçambico disponível. Vocês têm aí meus contatos nas redes sociais. Tem o Tabacos do Alberto Oficial no Instagram. Tem o Facebook Tabacos do Alberto. Tem o meu contato que eu vou deixar aqui na descrição, né? Ou vocês comentam ali e eu passo. E agradeço a todo mundo que tenha visto o vídeo. Dá um like ali, ajuda, compartilha isso. Porque o maçambico é um tabaco histórico, tá? Um tabaco que está rumo à extinção. Porque na região aqui de Sobradinho, eu sou o único que plantei maçambico. Georgino, tá? Georgino, infelizmente, Georgino a gente não vai ter o ano que vem. Georgino não é plantado por mim, eu não tenho a semente. É um senhor exclusivo aqui da região que tem o Georgino. Eu estou tentando entrar em negociação com ele para ele plantar. Eu não tenho condições de estrutura de ter mais um tabaco além dos que a gente tem nesse momento. Então, o Georgino ele não tem mais. Tá? Por enquanto, quem sabe o ano que vem, daqui um ano, 2, a gente pode voltar ao projeto Georgino, tá? Mas por enquanto a gente não tem. Talvez você só encontre um Georgino ainda no Mestre das Cordas e também na tabacaria Mois Press, né? Que é uns parceiros nossos, né? Que acabam tendo tabaco. Deixando claro também, pessoal, que o nosso símbolo desse ano é esse daqui. A Mois Press tem um amarelinho com símbolo antigo, tá? Vocês podem comprar com ele, é o meu amarelinho, não tem problema nenhum, é confiável. Mas todas as tabacarias aí que trabalham hoje com o nosso tabaco tem esse tipo de rótulo. O maçambico ele é vermelho, o nosso tradicional jaguari ele puxa por um azul,
O figo tem uma característica própria dele, que é totalmente branco. E o nosso amarelinho aqui, que tem essa inscrição aqui em amarelo fundo, tá? Então, agradeço a todos, né? E obrigado por ter assistido o vídeo. Faça um comentário, dúvidas, qualquer questionamento, estamos aqui disponível. Futuramente a gente vai fazer mais lives falando sobre essas questões. A gente tem um projeto que eu e o Ponzo estamos montando, né? Que é falar das cordas específicas, né? A gente já falou de 3 tipos de corda, então a gente vai passar por mais algumas próximas. Então deixa um comentário aí, tudo que for possível aí, ideias, dicas, a gente aceita. Lembrando que Tabacos Alberto é uma empresa familiar e vocês fazem parte de todo esse contexto, tá? Então, abraços a todo mundo e até a próxima.